Olá a todos e no vídeo de hoje eu trago-vos duas autoras que eu conheço de outros registros. Falo-vos de duas autoras das quais eu, por um lado, de uma tinha lido obras que estão e que são de um género diferente e de outra foi a primeira vez que eu estive em contacto com aquilo que ela escreve de ficção. E claro que vocês já devem saber de quem é que eu estou a falar, porque já viram a thumbnail, já viram o título do vídeo, e sim, eu decidi juntar estas duas autoras no mesmo vídeo por várias razões. Primeiro, porque são duas autoras portuguesas. Segundo, porque aquilo que eu vos disse agora mesmo, estou a conhecê-las num registro diferente daquele a que eu estou habituada ou estava habituada a lê-las. E por outro lado, porque tanto uma como outra obra são obras de contos, embora uma delas o resultado final não seja uma obra de contos, mas começou por ser uma obra de contos. E foi isto que fez com que eu decidisse juntá-las neste vídeo e também mostrar que a arte de criar um conto é uma arte que tem muito que se lhe diga e eu faço uma vénia a quem é autor ou autora e consegue trazer-nos tantas emoções e tantas sensações num texto muito mais reduzido do que é um romance ou do que é aquilo que normalmente nós lemos e que tem muitas páginas para se espraiar e para pôr a narrativa em andamento e para dar-nos a conhecer as personagens e tudo isso. Por isso, para quem não é uma leitora de contos de há muito tempo, não. Eu sempre dizia há uns tempos atrás que quem me desse um conto era como me dessem um reboçado e me tirassem logo a seguir, mal ele tivesse dado umas lambidelas. E era essa a sensação que eu tinha dos contos, mas as coisas têm vindo a alterar-se e eu tenho vindo a consumir cada vez mais contos e a gostar de consumi-los e a perceber o quão é preciso ser engenhoso para fazer um bom conto e conquistar o leitor com esse mesmo bom conto. E estas duas autoras que eu tenho aqui mostram que a arte de ser contista está-lhes nas veias e que elas são capazes de, a mim, que as conhecia de outros registros, conquistar também neste registro de contos. Falo-vos em primeiro lugar de Dulce Maria Cardoso com Tudo São Histórias de Amor. Esta é a primeira obra que eu leio dela enquanto contista. Tudo aquilo que eu li de Dulce Maria Cardoso, como vocês sabem, é uma das minhas autoras favoritas portuguesas. Tudo aquilo que eu li até então, até agora, tinham sido romances e tinham sido romances que tinham deixado um impacto muitíssimo forte em mim e eu estava à espera, sou sincera, de que os contos que estão aqui dentro também eles me deixassem verdadeiramente conquistada. E sim, deixaram-me. Não me deixaram todos com a mesma intensidade. É normal que isso aconteça numa coletânea de contos, que nem todos eles nos arrebatem e nos toquem da mesma forma, mas aquilo que eu tenho aqui é uma coletânea de contos que tem, se eu não estou enganada, 19 contos, deixem-me contar rapidamente, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, são 19 contos, nem todos eles me arrebataram verdadeiramente, como eu já disse, mas há aqui um punhado deles, uma mão cheia deles, que sim, que são maravilhosos e que me deixaram com aquele sorrisinho de prazer que vocês sabem perfeitamente qual é quando vocês leem qualquer coisa e essa qualquer coisa vos deixa plenamente satisfeitas ou satisfeitos e saciados ou saciadas. E nós temos aqui um punhado de contos que sim, que me marcaram e que fizeram com que eu mais uma vez quisesse fazer uma vénia a esta Dulce que tanto me agrada, que tanto me deixa extasiada e de quem eu quero continuar a ler tudo aquilo que ela escreve. Estes 19 contos, como eu disse, não são todos iguais. Há alguns que têm ali
um lado mais distópico, há outros que são mais intimistas, mais inclusive autobiográficos, e há outros que são assim um bocadinho duros, crus e que nos deixam algo assarapantados, e há outros inclusive que são baseados de uma forma bastante livre, como ela diz, em factos verídicos. Eu poderia estar aqui a falar-vos de todos eles, não o vou fazer, só vos digo que se vocês gostam de contos, se vocês gostam de literatura portuguesa, se vocês gostam daqueles registros curtinhos que nos deixam um doce, que às vezes pode ser um doce sofrido, mas que nos deixam um doce no paladar e no goto e na alma, vocês têm que conhecer estes contos da Dulce e dar-lhes uma oportunidade. Eu adorei quase todos eles, por isso dou um 9 em 10 a esta coletânea. Não lhe dou o 10 em 10 porque há um ou outro que, como são um bocadinho mais distópicos e assim um bocadinho mais estranhos, pronto, estão muitíssimo bem escritos, mas não vão ao encontro daquilo que são os meus gostos, ok? Mas digo-vos que, por exemplo, os meus favoritos são, digo-vos os títulos, o primeiro logo, Em Busca de Deus de Eus, não de Deus, ok? De Eus Desconhecidos, é lindíssimo. Este azul que nos cerca é sofrido, é bombástico e mostra o lado pior do ser humano, assim, aquela mesquinhez que nos faz tomar atitudes e aquelas obsessões e aquelas invejas que de brancas não têm nada. Gostei mesmo muito. Gostei também de Como Não, de Não Esquecerás, que está associado a uma tragédia que assolou o nosso país assim nos inícios do século XXI. Gostei muito de A Biblioteca, mostra o poder dos livros mesmo em pessoas que nós achamos que nunca poderiam ser conquistadas pelos livros. Gostei do conto que dá título à coletânea, Tudo São Histórias de Amor. Gostei muito de A Concubina. Gostei muito de O Coração do Meu Mundo, que está associado a uma mãe, que eu acho que é a mãe da própria autora, lindíssimo. E gostei muito do último, Autobiografia, fabuloso. Adorei e estes foram os meus favoritos, mas digo-vos, estes e os outros valem muitíssimo a pena e vocês têm mesmo que, se gostam de boa literatura, conhecer a Dulce e conhecer este seu lado contista. A outra autora que eu vos trago neste vídeo, também a conhecia já de outras bandas, de outros registros, porque quando eu lancei o meu blog, coitadinho que está moribundo, morto, desde que eu vim para aqui para as bandas do Booktube, mas quando eu lancei o meu blog, eu já seguia assim com uma religiosidade acérrima 3 ou 4 blogs e um deles era o da Márcia Balsas, que se chama Planeta Márcia. E eu babava literalmente em tudo aquilo que a Márcia escrevia, porque sempre achei que a Márcia tinha o pendor de nos conquistar completamente com aquilo que ela escrevia sobre uma obra, sobre uma opinião de uma obra lida por ela, num texto curto. Ela tem essa capacidade. E essa capacidade que estava presente nos seus textos de opinião no blog está muitíssimo bem presente nesta obra que é o seu primeiro romance, mas que, tal como ela diz aqui no fim, e tal como ela já disse em outros momentos, inclusive neste encontro de Booktubers onde ela esteve presente, esta obra era para ser um livro de contos que depois se transformou num romance. E quem lê esta obra percebe perfeitamente que está na sua base, que são os contos que estão na sua base, sem dúvida alguma, e que foram um punhado de contos que estão intitulados com nomes de mulheres, que nós vamos conhecendo ao longo da obra, que depois a Márcia conseguiu engendrar maravilhosamente bem uma arte de os encadear uns com os outros e transformar este livro de contos, estes contos, num romance. E é isso que nós temos aqui, um romance no feminino. Todos os contos capítulos desta obra são associados a mulheres, a um punhado de mulheres que nós vamos conhecendo e vamos percebendo que todas elas têm dramas nas suas vidas, uns mais
aflitivos do que outros, mas todas elas estão a sofrer com alguma coisa que não está bem na sua vida, coisas mais problemáticas, como por exemplo a violência doméstica ou uma depressão grave, gravíssima, e também outras situações, entre aspas, menos graves, mas que mesmo assim trazem dor, trazem incerteza, trazem desalento, trazem ressentimento, trazem sonhos que não são postos e não são concretizados. Tudo isso está aqui nestas mulheres que nós vamos conhecendo e que todas elas acabam por estar presentes de uma forma mais aprofundada ou não na vida uma das outras. É maravilhoso ver o que eu conhecia de muito bom no blog da Márcia transformado numa obra de ficção. É aquilo que para mim se destaca de mais positivo e de mais arrebatador nesta obra. É o estilo da Márcia, é a sua escrita que se baseia muito em frases curtas, que se baseia muito em textos curtos, porque todos os capítulos são curtos. É isso que eu já conhecia e adorava no estilo da Márcia, num registro mais informativo, mais de artigo de opinião, mas que nós encontramos perfeitamente aqui num registro mais romanceado, mas mesmo assim muitíssimo bom, e que me fez sorrir porque continuei a conhecer a Márcia num lado que eu espero mesmo que ela continue a desenvolver, porque seja em contos, que eu acho que é aquilo onde ela se sente mais à vontade, seja num romance, que ela nos continua a presentear com obras muito boas como esta. É uma obra que eu aconselho mesmo muito, é uma obra que nos traz realidades muito concretas, realidades que nos podem ser mais próximas ou menos próximas, mas que nós percebemos perfeitamente que estão e que são o dia a dia de muita gente e que são uma realidade muito, passando o pleonasmo, muito real dos nossos dias. E para além desses problemas, dessas dores, desses sonhos frustrados destas mulheres, nós temos também aqui momentos em que percebemos um lado mais sarcástico, um lado mais crítico por exemplo, de uma frieza que existe em muitos lugares de trabalho, que faz com que as pessoas não se conheçam, mesmo que estejam a trabalhar umas ao lado das outras, que nos mostram, por exemplo, um lado mais materialista e mais comercial do que é a saúde no privado. Eu acho que tem aqui muita coisa, mesmo sendo uma obra pequena, que nos faz compreender perfeitamente que a realidade, aquilo que é o dia-a-dia que nós conhecemos, seja o nosso dia-a-dia, seja o dia-a-dia de outros, foram a base para que a Márcia criasse primeiro isto que seria um livro de contos e depois que o tivesse transformado num romance. Gostei muito mesmo, e aquilo que ainda me fez gostar mais disto foi o facto de eu ter lido esta obra na companhia da Leonor, que apesar de termos assim um hiato de horário muito grande entre as duas, conseguimos arranjar um bocadinho de tempo nos nossos dias e ir partilhando as nossas impressões acerca desta obra. E mais uma vez, para mim, eu acho que para mim, mas também acho que para a Leonor, mostra que eu e ela juntinhas lemos muito bem uma com a outra uma obra em conjunto, e que não é de forma alguma a última vez que o vamos fazer. Já temos aí outras obras planeadas para ler em conjunto. Por isso, só me falta dizer a nota que dou a esta obra. Dou-lhe um 8 em 10. Não lhe dou mais porque não me senti completamente arrebatada por estas mulheres. Entendo a importância de falar sobre elas, mas faltou-me aqui qualquer coisinha. Destaco como personagens favoritas, como mulheres favoritas para mim,
a Emma e a Adelaide. Essas sim foram aquelas que mais mexeram comigo, embora eu também não tenha ficado de maneira nenhuma imune às restantes, ok? E é isto, meus queridos. Duas obras que me fizeram conhecer estas duas excelentes escritoras num registro diferente daquele a que eu estava habituada a lê-las. Espero mesmo que não seja a última vez que eu leia tanto de uma como de outra, qualquer coisinha, seja contos, sejam romances, seja o que for, ok? E antes de me despedir, peço-vos o habitual, digam-me por favor se já leram estas obras, se concordam comigo em relação àquilo que eu disse sobre as mesmas e se ficaram interessadas nelas, também digam-me por favor, ok? Um beijinho muito grande e vemo-nos num próximo vídeo. Tchau!